possa falar conosco. Amém, povo de Deus? Como Deus falou ao meio-dia, às 17, vai falar agora também no nome de Jesus. Então, nós estamos estudando acerca de como sirvo, serei servido. E hoje eu quero mostrar para vocês que quando nós adquirimos a capacidade de negociar, nós começamos a prosperar. Quando nós entendemos. Você quer ver? Vamos pegar exemplos simples, que muitas vezes nós não damos muito atenção, mas nós estamos começando a prosperar ali. Você quer ver? Quando você vai no açougue, você vai comprar um músculo para moer. Se você negociar, conversar bem com o açougueiro, você leva um músculo tão limpo que na hora que você moe ele, parece que está comprando patinho. Você vai comprar o contrafilé. Se você sabe conversar com o açougueiro, sabe negociar com ele, o contrafilé tem uma tira de um sebo grosso, que quando você assa ele endurece. Mas se você sabe conversar com o açougueiro, ele arranca aquilo ali, é melhor do que picanha a carne que está levando. Mas depende da forma que você conversa. Se você está no ônibus, o ponto de ônibus é lá embaixo, mas se você sabe tratar o motorista, negociar com o motorista, você pedir para ali na frente da igreja, ele para na porta da igreja, e você economiza a sola de sapato de lá até aqui. Então nas pequenas coisas nós conseguimos. Mas como que nós conseguimos isso? Está na Bíblia e vou provar para vocês. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 10, versículo 15. Nós paramos aqui semana passada, eu quero voltar nele só para vocês verem da onde que vem esse poder da negociação de Salomão, e por isso ele tornou um dos maiores negociadores, tornou um dos homens mais ricos, usando uma coisa que Deus deu para mim e para você, nós só não sabemos usar, mas quando nós buscarmos para usar, nós vamos colocar. E aí eu me lembro em 2011, 2012, quando foi a campanha do Mauro Mendes para prefeito, eu tinha restaurante nessa época, mexia com construção, e a minha esposa cuidava do restaurante, e a produtora de vídeo, que estava fazendo o negócio para o Mauro Mendes, era bem na frente do restaurante, então eu estava atendendo eles, café da manhã, almoço, janta, lanche, e veio uma repórter do Rio de Janeiro, um cinegrafista do Rio de Janeiro, outro lá de Fortaleza, outro de outro lugar, e tinha esse carioca, e um dia ele gostava de conversar, ele falou assim, Daniela, as pessoas falam que carioca é malandro. Carioca não é malandro, carioca é educado e sabe negociar. Eu falei, como assim? E eu peguei amizade com ele, e ele era bem moreninho, chamava de neguinho. Ele era magrinho, miudinho, chamava de neguinho e ficou. Carioca, neguinho e ficou. E ele falou assim, ó, você quer ver? Eu, para mim vir para cá, para o Mato Grosso, aqui para o Cuiabá, naquela época, mala era até 23 quilos, né? Passou de 23, ou se arrumava uma outra mala, então você tinha que deixar as coisas ali, porque eles não liberavam. Aí ele falou que ele chegou lá no aeroporto Galeão, lá no Rio, correndo, porque ele já estava atrasado. Na hora que pesou a mala dele, deu 28 quilos. A mulher falou assim, não, ou você arruma outra mala e vai ter que pagar a diferença, ou então você vai ter que tirar as coisas da mala. Ele falou assim, não. Ele chegou e falou assim, minha senhorita, eu estou indo para o Mato Grosso, para Cuiabá, para trabalhar, e se eu não levar essas coisas, eu chego lá, não sei o que eu vou encontrar, como que vai ser? A senhora não poderia permitir que eu levasse? Eu prometo que da outra vez eu não vou. Não, moço, mas não pode regulamento. Não, minha senhora, não é que eu quero fazer a senhora quebrar regulamento, eu estou pedindo para a senhora me ajudar, não é para quebrar regulamento. Só sei que ele lançou aquela conversa dele, resumindo, despachou a mala com os 28 quilos. Aí ele perguntou para mim, eu sou malandro? Eu falei, não. Ele falou, eu sei negociar. Você quer ver? Além dos negociantes e do contrato dos especeiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Então Salomão, a rainha de Sabá vai, diante da ida dela, Salomão passa a ser o maior negociante, o maior fechador de contrato, meus irmãos, com reis e governadores de toda a terra.
Mas aonde que ele conseguiu essa capacidade? Aonde que ele adquiriu essa capacidade? Vamos lá, 1 Reis capítulo 5, versículo 12. Eu pedi até para ele gravar, o Jonas está gravando essas mensagens, eu pedi até gravar, porque eu vou ouvir essa mensagem de novo, irmão, porque é do alto. E aí a Bíblia diz o seguinte: deu, pois, o Senhor a Salomão o quê? Sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. Então, preste atenção. Quem é Irão na história? É o maior fornecedor de madeira, o maior fornecedor de pedra que forneceu para o templo. E Salomão consegue convencer e negociar com esse homem, diante da sabedoria de Deus, ao ponto que esse homem coloca todos os funcionários dele à disposição de Salomão, a troco de uma única coisa: Salomão disponibilizar alojamento e comida para eles. Eles carregam os navios, cortam as madeiras, carregam os navios, traz, descarrega, entrega lá na obra da construção do templo. Por quê? Ele soube o quê? Negociar através da sabedoria. Quando que nós começamos a negociar, pastor? Quando eu me coloco na condição do outro, quando eu proponho a servir, eu entendendo a necessidade, eu posso suprir a minha necessidade. Então, qual que era a necessidade de Irão? Ter que arrumar lugar e alimento para os funcionários. O que Salomão disse? Eu forneço tudo isso. Você só mantém abastecido aquilo que eu preciso. E qual que é o problema nosso? Que muitas vezes nós pensamos só em nós, e quando nós só pensamos em nós perdemos o poder de negociar. Nós não conseguimos olhar a necessidade do outro, por isso ele não supre a nossa. Mas quando, ou com uma palavra, fazendo um favor, você pode me ajudar? Olha isso aqui para mim. São coisas no cotidiano nosso, meu irmão, que Deus nos dá essa sabedoria para nós fazermos aliança, e alianças que não vão ser quebradas, porque ela nos oferece essa capacidade de mostrar a minha necessidade, a pessoa entender e eu ter facilidade para poder chegar onde eu preciso chegar. Então Salomão, ele adquiriu a facilidade para negociar, só que a construção do templo não era apenas material, ele precisava de mão de obra. Aqui vem o maior desafio de Salomão. Vamos lá? Pula para o versículo 13. E aí é onde eu quero mostrar para vocês uma coisa. Então a Bíblia diz aqui: e o rei Salomão fez subir e levar de gente entre todo Israel, e foi a leva de gente de 30.000 homens. Aí eu pergunto para os irmãos que mexem com empresa, mexem com obra: se nós precisássemos construir alguma coisa, será que nós achávamos 30.000 homens aqui em Cuiabá? Só que não para por aí. Olha a inteligência desse homem. Eu fico assim olhando, meu irmão, eu fico assim, como é fantástico aquilo que Salomão desenvolveu, que Deus colocou nele e colocou em mim e você. Então ele precisava de 30.000, só que ninguém queria vir, porque boa parte desses homens estava concentrado no Líbano, então eles precisavam vir de lá para cá. Então era mais ou menos de 10 a 15 dias de viagem de navio para estar aqui. E naquela época não se tinha o costume como hoje da gente sair, abandonar nossa família, passar tantos dias viajando para depois. Lá antigamente não tinha isso. Eles eram muito família, era muito ficar junto. Então se não tinha como ir, não ia ninguém. Se vocês conhecem, quem conhece Itaipu aqui? Alguém conhece Itaipu? Se você olhar lá em Foz do Iguaçu, em volta de Itaipu, todos aqueles bairros que estão lá, é tudo do quê? Do pessoal que veio do norte, do pessoal que veio do Acre, Rondônia, lá do Tocantins, pessoas que veio do Pará, pessoas que veio do Piauí, tudo para trabalhar na construção, e ali eles ficaram. Só que Salomão, diante dessa dificuldade de arrumar 30.000, se 30.000 já estava difícil, eu vou mostrar na verdade quanto que ele precisava. Então qual foi a negociação dele? Vai, próximo versículo. Ele diz assim,
e enviou ao Líbano, cada mês, 10.000 por sua vez. Um mês estava no Líbano, e 2 meses, cada um em sua casa. Não, pastor, eu ia andar para trás. Os irmãos que mexem com construção civil falam, não, pastor, eu ia andar para trás. Eu estou com uma obra lá, não sei aonde, então ele vai trabalhar 1 mês, aí eu vou deixar ele 2 meses na casa dele, aí eu não vou faturar. Só que aonde que Salomão entra na negociação? A necessidade dele, ele busca o quê? Suprir a necessidade daqueles que ele precisa para ele ser suprido. Por isso, a forma que eu sirvo, como serei servido. Então ele não tinha, só que ele precisava fazer, ele precisava resolver. Então ele negociava. Então peraí, esses caras iriam perder mais ou menos 1 mês viajando. Então eles davam 1 mês em casa, mas o mês que esses caras estavam trabalhando, eles trabalhavam mais do que 2 meses daquilo que eles perdiam. Então hoje, se nós parar e pensar, as pessoas trabalham melhor e produzem mais quando eles estão contentes e quando estão aborrecidos. Aonde que ele negociava? Na necessidade do povo. Eles tinham necessidade de ficar em casa. Eu vou suprir a necessidade deles, que eu vou ganhar em produtividade. Por isso ele negociou, porque o problema de Salomão não era 30.000 homens, porque o próximo versículo, a Bíblia diz o seguinte: e também Salomão, 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam o quê? Nas montanhas. Então, meu irmão, aí já está pulando para quanto? 180.000 homens. Se nós hoje aqui precisávamos construir uma obra com 180.000 homens, nós ia construir? Não ia. Nós ia ter que trazer de outros países. E como que nós íamos trazer? De acordo com a proposta que nós íamos negociar. Agora, a negociação não é aquilo que é bom só para mim. Eu tenho que entender a necessidade do outro para que ele entenda a minha, e nós podemos chegar num denominador comum. E a partir do momento que eu coloco na condição dele, eu passo a trazer a negociação para o meu lado, porque eu domino a negociação. Agora, quando eu quero apenas ver o meu lado, eu não consigo dominar, porque eu não arrumo um aliado, eu arrumo um inimigo. O que a Bíblia diz? Salomão fez o quê? Aliança com Irão. Aí você quer ver? Por que os casamentos hoje duram bastante? O casamento não é uma aliança? É ou não é? E quando que dá certo? É quando os dois negociam, cada um entende o lado do outro. Na nossa vida profissional é a mesma coisa. Eu só vou ser um bom negociante, conseguir alcançar coisas grandes, conseguir fazer feitos grandes, meu irmão, se eu entender a necessidade. Então no casamento é a mesma coisa. O marido que não entende a esposa que não entende o marido, o casamento não dura. E assim mesmo, irmão, é no processo comercial, seja com o funcionário, aquele funcionário que ele vê, como eu estava falando, nós estamos aí no momento aí de receber 13º. Quantas pessoas que de repente a empresa deixou para pagar o 13º, porque por lei até o dia 20 de dezembro, né? Mas geralmente paga metade em novembro e metade em dezembro. Só que muitas empresas deixam para dezembro. Quantas pessoas que estão trabalhando descontente e estão falando, não, enquanto não pagar esse 13º, eu não vou esforçar, o patrão não está olhando o meu lado, por que eu vou olhar o lado dele? Aonde que ele conseguiu negociar com 180.000 homens, e na verdade não era só 180, próximo versículo, a Bíblia diz aqui o seguinte: e afora o chefe dos oficiais de Salomão, o que estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam ordem, seriam os encarregados. Então ele precisava de 183.300 homens. Como que ele dominou todos esses homens? A forma que ele negocia. Se nós olharmos hoje, aquilo que eu não estou conseguindo avançar, eu encontro empresário, eu encontro funcionário. Por que eu não estou conseguindo crescer? Por que eu não estou conseguindo alcançar algo melhor? Porque, meu irmão, na necessidade do meu patrão, nós não estamos sabendo negociar. Eu posso negociar na necessidade dele. Na necessidade eu encontro empresário. Por que muitas vezes eu não estou tendo uma boa produção? Porque muitas vezes eu não estou sabendo negociar o que? Na necessidade daqueles que estão produzindo para mim. Por que muitas vezes eu não estou conseguindo fechar contratos com valores melhor? Porque eu estou preocupado com a minha necessidade. A partir do momento que eu preocupar suprir a necessidade do outro, a aliança é feita.
Então Salomão entendeu que diante de uma grandeza daquela, que diante de um obstáculo em conseguir 183 mil homens, 183.300, para ser mais exato, meu irmão, se ele não fosse um bom negociador, ele faria? Não. Hoje o maior desafio nosso é o que? Mão de obra, passa por tudo quanto é mercado, o lugar está lá, contratos. Agora, no dia de hoje, será que nós íamos conseguir, entre pedreiro, servente, carpinteiro, eletricista, 183 mil? Iria? Nós íamos ter que trazer de fora. E qual a condição para trazer? E aí nós voltamos lá no açougue. Nós poderíamos estar levando músculo como patinho, contra filé, sem algumas gramas de sebo. Mas como nós não sabemos negociar, estamos tendo um gasto que poderíamos ter evitado. Então, quando nós aprendemos dessa sabedoria que Deus nos dá e nos leva a essa capacidade de negociar, meu irmão, nós começamos a mudar. Você quer ver um exemplo? Essas grandes empresas que o pai começou e deixou na mão dos filhos, por que muitas fecharam? Falta de saber negociar. Eu trabalhei 25 anos numa empresa que quando o filho assumiu, meu irmão, aqueles motoristas que quando quebrava o caminhão, ele mesmo corria atrás do mecânico, porque arrumava, porque tinha que arrumar, tinha que produzir. Se o caminhão ficasse um mês parado, para ele estava bom, porque o outro chegou tirando produtividade, tirando isso, não pagava hora extra, não pagava aquilo outro. E aí? Mas ele estava achando que ele estava o quê? Ganhando. Não, meu irmão, toda vez que eu parar de entender a necessidade do outro, não se torna negociação. Eu começo a ter prejuízo sem ver. Porque se nós parar e pensar, por exemplo, aqui tem o irmão Josenil e o irmão José que mexe com obra. Se vocês estivessem tocando uma obra para fora, vocês dariam 2 meses de folga para trabalhar um mês? Agora eu pergunto, não daria, né? Mas vocês teriam o pessoal para fazer a obra? Está entendendo? Por que muitas coisas nós não conseguimos negociar? Porque nós estamos conseguindo ver só o nosso lado. Então Salomão entendeu que se ele se colocasse na condição, quando ele coloca na condição do Irão, quando ele coloca na condição desses trabalhadores, a Bíblia diz, meu irmão, que as pedras vinham tão perfeitas da pedreira, que não se ouvia ferramenta, não se ouvia nada, porque eles estavam trabalhando contente com aquilo que foi acertado. Muitas vezes, irmão, aquela pessoa que está ali, está trabalhando, está ali, por que não está produzindo? As coisas estão estragando, a coisa não está, o material não está rendendo da forma que era para render, aquilo ganho não está sendo. Será que nós não temos pessoas descontentes? Ou nós não estamos descontentes diante daquilo que nós estamos fazendo? E se nós conseguirmos ver a necessidade, nós não poderíamos melhorar a nossa condição? O que Salomão está mostrando para mim e para você. Então a dificuldade nossa, meu irmão, está só em uma coisa: eu entender que eu posso sim prosperar e crescer na necessidade do outro, quando eu entendo. Se nós olharmos e parar e pensar, quantas lojas, quantas coisas fecharam na época da pandemia, mas quantas pessoas abriram? Quantas pessoas cresceram no período da pandemia, que todo mundo está falindo, todo mundo está fechando? Por quê? Eles conseguiram ver uma necessidade e negociar algo onde ninguém estava vendo. Eles conseguiam suprir algo que ninguém estava suprindo. Então, quando eu e você, então o que Davi pensou? Espera aí, se eu suprir a necessidade, que eles precisam de estar lá na casa deles, mas eles gastam um mês viajando, mas se eu vou ter eles produzindo um mês mais do que eles estariam aqui, então é só eu fazer. Só que muitas vezes nós chegamos para o açougueiro, me dá 1 quilo de carne, eu estou pagando, e o cara vai lá e enfirra sebo, aí na hora que você manda ele moer, aquela pedaceira de sebo que está de outra carne, ele nem não limpa a máquina, já vai no meio da sua carne. Agora se você trata ele bem, amém? Então quando eu e você aprendemos a negociar, nós começamos a prosperar. E aí, olha o que ele fala lá em 1 Reis 6,14. Vamos lá? 1 Reis 6,14. Então ele diz aqui, então peraí, a Bíblia fala, assim edificou Salomão
a casa e o quê? E a aperfeiçoou. Então, o que Salomão buscou? Não simplesmente fazer, mas de fazer o quê? O melhor. E por que ele teve condição de fazer melhor, pastor? Porque ele soube negociar, não só nos materiais, não só na mão de obra, mas daquilo que ele tinha para aprimorar. Para quê? Para que depois a rainha de Sabá viesse, depois viesse os especeiros, depois viesse os contratos dos reis da Síria. Por que ele conseguiu tudo isso? Porque, meu irmão, quando eu e você, dentro de nós, tiver o desejo de sempre fazer o melhor para o outro, e o fazer o melhor para o outro é buscar aperfeiçoar, nós sempre vamos estar no caminho para a prosperidade. Nós sempre vamos estar, porque as pessoas vão nos olhar de uma forma diferente, as pessoas vão ver em mim e você o desejo de ajudar. Você quer ver um exemplo? Chega num posto de gasolina que você sempre abastece, trata bem o frentista. Dia que você chegar com o seu carro empoeirado, fala assim: rapaz, você não pode passar uma água para mim? Ele não passa água no seu carro? Ele passa, você não precisa pagar nada. Você gastou algum dinheiro? Você soube só negociar, só lidar. E muitas vezes nós estamos perdendo oportunidade, nós estamos perdendo chance, nós estamos perdendo um canal, uma porta, estamos perdendo algo que Deus está nos entregando, irmão, porque nós não estamos, porque Jesus resume tudo isso nisso aqui, ó, Mateus 23:11. O que Salomão entendeu? Porém, o maior dentre vós será o vosso. O que ele entendeu? A minha negociação começa a partir do momento que eu entendo a necessidade do outro. O que você precisa? Qual a sua necessidade? Não, pastor, mas aí eu vou falir. Não, meu irmão, você não vai falir. Atende a necessidade do outro, que a sua vai ser atendida. Só que muitas vezes nós ficamos: não, pastor, porque isso, aquilo outro, e aí eu pergunto para você que é autônomo, que presta serviço, quando você focou em suprir a necessidade daquele que está te contratando, ele não te contratou de novo? Agora, quando você fez só pelo dinheiro, você teve retorno? Toda vez que eu fizer só pelo dinheiro, eu não vou ter retorno. Mas quando eu fizer pela necessidade, desperta em mim o quê? A condição de estar acima da negociação. Por isso que ele está dizendo: porém, o maior dentre vós será o que? O vosso servo. Então, peraí, por que Salomão, meu irmão, ele estava acima da negociação de 183.300 homens? Por que ele estava acima da negociação, meu irmão, de toda a madeira, de toda a pedra que vinha do Líbano de barco? Porque primeiro ele via necessidade, para depois ele negociar a sua necessidade. Então, quando eu e você chegamos diante de uma negociação e mostramos interesse pela necessidade do outro, nós estamos meio caminho andado para fechar negócio, para avançar, mudar de posto, crescer e prosperar. Por isso Jesus está dizendo: você quer ser o maior? Aprenda a servir. Veja a condição, olha a necessidade, expõe o seu desejo de querer ajudar, que você também será ajudado. Mas muitas vezes a nossa cabeça capitalista, nós só vemos o quê? Não, eu vou ter prejuízo, nisso eu não vou ganhar. Não, meu irmão, no final do bolo é que é o contexto. Só que muitas vezes nós estamos perdendo a negociação porque a nossa visão ainda está o quê? Fechada. Nós estamos vendo só aqui, mas e lá? Aquilo que eu souber negociar aqui hoje, não vai abrir uma porta lá? Não vai me abrir uma porta lá? Hoje eu posso trabalhar para o meu patrão sem ganhar hora extra, mas e amanhã? Só que muitas vezes nós vamos no bolo. Você é besta? Não, você vai trabalhar para não ganhar hora extra, para quê? Você não está ganhando nada com isso. Irmão, eu comecei como estagiário de técnico de edificações, e depois de 25 anos nessa empresa, eu estava como gerente geral de todas as obras de habitação da empresa. Mas eu não ganhava hora extra, trabalhava sábado e domingo e nunca reclamava. Mas os outros não estavam nem aí. Por que eu cheguei onde cheguei? Eu via a necessidade, e depois a minha necessidade era suprida, porque eu entendia: se eu me colocasse na condição dele, a condição dele ia favorecer quem? A ele. Guarde uma coisa: a condição do outro sempre vai favorecer a você.
toda vez que eu conseguir ver a condição do outro uma oportunidade, essa oportunidade não é dele, vira para mim e para você. Mas enquanto nós não conseguirmos viver isso, enquanto nós não conseguimos enxergar isso, como Salomão, ele não teria 183 mil homens, ele não teria uma aliança com o Irão, que era o maior produtor de madeira e pedra para construção da época. Através do quê? O que a Bíblia diz? Deus deu sabedoria a Salomão e ele fez aliança com Irão. Quando eu e você entender que nós podemos estar à frente de uma negociação, apenas sendo o quê? Servo. Quando eu vejo a necessidade do outro, eu assumo o controle de negociar. Amém? Vamos levantar? Segunda-feira eu vou trazer mais para vocês. Nós vamos continuar no mesmo ritmo. E aí você sabe o que eu fico olhando, irmão? Aí vem esses coach financeiro, cobra R$500, R$1.500 para você assistir a palestra, e ele fala que aquilo ali tudo é invenção dele, né? E está onde? Na Bíblia. Salomão ensinando a negociar, através da sabedoria que Deus nos dá. E aí eles vão vender um livro falando que eles que escreveram, mas nós temos tudo na nossa mão, está tudo aí. Só nós pegar, estudar, ver, e Deus mostra o caminho para nós prosperar. Então hoje, o que você vai pedir? Diante daquilo que você precisa avançar, diante daquilo que você precisa, fala para Deus: Senhor, me dá essa sabedoria. Meu irmão, você já pensou? Eu fico imaginando, eu trabalhei 25 anos com obra, eu fico vendo o desafio, irmão, de conseguir, muitas vezes para você conseguir 700 funcionários, dava trabalho. Você já pensou conseguir 183 mil, irmão, funcionários? A guerra que não é, amém? Mas ele conseguiu, porque ele era maior no poder de negociar.